Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Vocês estão vendo, a tia está aqui na sala, né, sozinha. Mas brevemente cada um de vocês estará aí aqui. Amém? Vamos orar? Vamos, a gente junta a nossa mãozinha, fecha os nossos olhos para colocar só o nosso pensamento ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, nesta manhã, Jesus. Pai querido, que Tu venha, Pai, tomar o primeiro lugar, Senhor, na minha vida e na vida de cada criança, Pai querido, que está vendo, Pai, este vídeo, Pai. Toma, Pai querido, a cada hora nas Tuas mãos e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a nossa segunda aula da EBD. É uma casa de oração. A tia separou aqui um louvor para vocês. Vamos louvar todo mundo junto, quem sabe? Vamos lá. Me ajudem, crianças. Fone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Ô glória! 3. Atender, e se não atender, de outra vez. Telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Se 1, 2, 3, alô? Quanto nós vem, atender, e se não atender, diz que outra vez. Amém. Amém. A tia não está muito inteiro desse corinho, não, mas vamos lá. Hoje a tia vai falar sobre a casa de oração. O que representa a casa? A casa representa um lugar de refúgio, onde a gente é guardado, é protegido. E a casa de oração é a casa do Senhor, a igreja do Senhor, aonde nós vamos lá para orar, para buscar, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, pelos livramentos, pelos escapes, pelo alimento que o Senhor dá, né? A cada dia, a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de memorização hoje se encontra em Isaías, né? Pegue a Bíblia de vocês aí, crianças. Isaías, capítulo 56, versículo 7, que diz assim: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Louvado seja Deus. O que é uma oração? Né? Vocês podem depois interagir lá no nosso grupinho. O que é oração? Oração é a gente conversar com Deus, né? Oração é a gente chegar, quando a gente acorda, a gente tem que fazer o quê? Conversamos com o Senhor. Quando a gente vai comer daquela comida saborosa que a mamãe colocou na nossa mesa, a gente tem que agradecer a Deus. E quando a gente for dormir? E também a gente pode a todo momento estar orando e engrandecendo o nome do Senhor. Todo momento. Na nossa oração, porque às vezes a gente vai falar assim: ah, tia, mas eu não sei orar. Sabe? O Senhor, Ele quer tão somente quando a gente abre o nosso coração e falamos, porque Deus, Ele nos conhece da maneira que às vezes a gente fala assim: ah, não, eu vou falar palavras bonitas. Mas o Senhor não quer palavras bonitas, não. O Senhor quer um coração aberto na presença dEle. A gente chegar e falar. Quando a gente entra no colégio novo, aí a gente não conhece ninguém, né? No colégio. Aí a gente chega lá timidozinho, a gente olha para um, olha para outro. Como que a gente faz amizade, né? Conversando. A gente conversa, aí depois a gente troca no WhatsApp, aí no dia seguinte a gente está de novo conversando e ali a gente pega intimidade com o nosso coleguinha. E com Deus não é diferente. Como que a gente pega intimidade com Deus? É orando. Todo dia a gente chegar e falar com Ele, a gente vai criando uma intimidade com o Senhor, porque Deus, Ele conhece.
dia. Porque quando a gente fala com o nosso amigo, a gente não fala tudo. A gente sempre não tem um amiguinho que a gente conversa. Olha, ganhei uma boneca nova, ganhei uma bola nova. Com o nosso amigo Jesus é a mesma coisa. A gente tem que estar a todo momento conversando com ele. Hoje, nesse momento, esse período de quarentena, a gente ainda não pode, né? As crianças ainda não podem estar na casa do Senhor. Mas dentro da sua casa, você pode ali, dobrar o seu joelho e agradecer a Deus. Porque num período bem próximo, a gente vai estar todo mundo reunido, se abraçando, né? Glorificando e adorando ao nome do Senhor. Vamos para a nossa lição? A nossa lição, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, hein? O que a tia fala? Quando a Bíblia da gente está aberta, é a boca de Deus falando aos nossos corações. Então, pegue a Bíblia de vocês, abre lá no livro de Mateus, capítulo 21, o versículo 12 e o versículo 13. A tia vai ler aqui, vocês acompanham. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas do cambista e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformeis em covil de salteadores. Né? Aqui nessa figura que a tia apareceu, né, havia já escrito que Jesus entraria, né, no templo em cima de uma mula, né, e ali de um jumentinho, e o Senhor ali entrou. E a gente sabe que onde Jesus estava, Jesus era cercado de pessoas que queriam ver Jesus, que queriam conhecê-lo, enfermos, doentes, né, as pessoas que queriam ali libertação. E Jesus entrou ali. Só que quando ele passou por ali, havia festa, todo mundo ali aplaudindo ao Senhor. Só que quando ele entrou no templo, ele ficou muito triste, porque ele viu a casa de oração, a casa de Deus, sendo usada por aquelas pessoas que estavam vendendo galinha, vendiam pombo, vendiam tudo ali. E ele chegou, se irou-se, ele chegou, saiu derrubando tudo, quebrando tudo. E aí, por isso que ele falou esse versículo, porque está escrito também em Isaías e também no livro de Mateus, a minha casa será chamada casa de oração, porque a casa do Senhor é onde nós vamos para a gente buscar a presença do Senhor. Porque quando nós buscamos a presença do Senhor, o Senhor se torna íntimo de nós. E muitas das vezes a gente oramos, né? E eu queria comparar a oração a um semáforo, né? Aqui, o semáforo, vermelho, amarelo e verde. Nem sempre quando a gente ora, a resposta vem na mesma hora, né? Às vezes o Senhor fala assim, pense, atenção. Às vezes a nossa oração, às vezes é sim, não e espera. O sim é o quê? Siga. A gente ora, o Senhor dá aquela vitória gloriosa pra gente, olha lá, compara-se ao verde. Quando o Senhor fala assim, espera aí, porque ainda não está no momento certo. Fala assim, pare um pouquinho, continue orando. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente estreita o nosso relacionamento com o Senhor. E é assim que Deus quer, que nós vivamos uma vida totalmente dependente dele. Tudo que a gente for fazer, né? Quando a gente vai para um colégio novo, quando a gente vai para o shopping, a gente tem que orar, colocar a nossa vida na direção, porque Ele sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida. E ali, naquele momento, o Senhor, depois que expulsou, tirou todos eles ali, porque eles estavam fazendo a casa do Senhor de qualquer maneira, realizou-se um grande milagre. Aquelas pessoas puderam entrar naquele lugar, adorar, serem curadas, serem libertas, né? E saíram de lá alimentados. Então, a todo momento temos que estar aqui, em oração, de joelho dobrado, buscando a presença do Senhor. Crianças, essa é a mensagem da tia Glória nesse domingo, né? Que Deus venha abençoar gloriosamente o domingo de cada um de vocês, né? Que vocês venham participar também. Lá no nosso grupinho, a tia
a leitura diária, para que assim vocês lendo todo dia, cada dia. A gente não precisa, o nosso corpo físico não precisa de comida todo dia. A gente não precisa acordar, tomar café, almoçar, para que a gente venha ficar saudável. As coisas espirituais não é diferente. Para que a gente venha ficar forte, firme na presença do Senhor, é através da oração. Então vamos praticar isso. Ore, aí separa um dia, ora pela sua família, ora pelo seu papai, ora pelo nosso país, ora pelo nosso presidente, pelo nosso governador, ora para que essa pandemia venha acabar, para que venha a cura dessa vacina, né? Para que nós possamos andar novamente livre, tá, meus amores? Um domingo abençoado, que Deus venha abençoar cada vez mais a vida de vocês, Um grande beijo da tia Glória. Tchau!